Olá, você meu amigo, olá, você minha amiga. Estamos iniciando pela Nova TV Franca, o Nova TV Debate. O Nova TV Debate, de volta hoje, tinha saído do ar por uns 15, 20 dias aí, né? Tá voltando hoje, para que a gente reorganizasse e voltasse com a sabatina dos nossos candidatos, dos candidatos a deputado por Franca, né? E essa sabatina começa hoje com o jornalista e empresário José Correia Neves Júnior, do Partido Verde. E para participar dessas sabatinas, que vocês terão todas as quintas-feiras ao vivo aqui pela Nova TV, né? Porque só a Nova TV pode fazer ao vivo para você, né? Luiz Ribeiro de volta. Olá, Luiz Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, tudo bem? Olá, amigos da Nova TV. Estamos aqui mais uma vez, né? Agora imbuídos de mais uma missão, eu diria assim, que é essa de sabatinarmos os candidatos a deputados, né? Tanto por Franca e também pela região, talvez, né? Candidato a deputado federal, deputado estadual, e estamos aqui. Muito bem, gente. O programa vai ter um formato novo a partir de hoje. Vai ser bem simples para você. É 1 hora de programa sem intervalo comercial. Patrocínio do café, do Senhor Café, da Cocapec para você, tá? Tem o Nova TV. Júnior, prazer em recebê-lo em nossos estúdios, agora como candidato, né? Inverteu-se os papéis, da outra vez eu fui lá como candidato, agora nós o recebemos aqui como candidato. Mais confortável essa situação, mas bem mais confortável estar desse lado da cadeira. Para a gente que é jornalista, é uma experiência nova. Boa tarde para você, Bomba, boa tarde para o Luiz Ribeiro aqui, o Dedão, queridíssimo do Rádio Francano. E dizer que é uma experiência nova para mim. Realmente durante 20 anos eu tive desse lado aí da bancada, e agora eu estou do outro lado aqui, sujeito aos questionamentos. Eu acho que tem que ser feito. Eu acredito que uma campanha política é isso, é uma exposição de ideias, é um debate franco e aberto, é a defesa das suas posições. É isso que eu pretendo fazer aqui, onde mais for convidado, sempre de maneira muito clara e transparente. Obrigado pelo espaço aqui que a Nova TV abre, pelo espaço que vocês abrem. Eu acho que tem muita gente deixando a campanha lá para frente, mas eu tenho convicção de que o momento já começou, as pessoas querem saber, há os reflexos de junho do ano passado, então a gente espera poder debater, discutir e propor alternativas porque a gente quer mudar. José Correia Neves Júnior, ou Correia Neves Júnior, como vai estar na urna, né? Ou simplesmente Júnior, como muitos o chamam. Eu vou pedir licença para de chamar de Júnior, claro, como porque preferir. Porque na verdade aqui com a gente você está candidato, mas é um papo jornalístico também. Óbvio. Né? Nasceu no dia 4 de fevereiro de 1974. É casado, é jornalista e é empresário. O que leva uma pessoa bem-sucedida na vida, graças a Deus, um empresário respeitado na cidade, a partir para esse lado da carreira política? Olha, Bomba, eu podia te dar várias explicações, porque eu acho que é muito complexa a decisão de se candidatar, mas a decisiva foi a ruindade da classe política. Não tem condição mais de conviver com o baixíssimo nível dos candidatos, especialmente, eu diria aqui, sem medo de ser cruel, os de Franca e região. Não são exceção nessa triste regra do cenário político nacional. Mas o que a gente vê, eleição após eleição, eu não aguento mais escrever no Comércio da Franca que eu nunca vi uma Câmara pior. E aí, na eleição seguinte, eu consigo ver uma Câmara Municipal, um Legislativo pior. Eu não aguento mais discutir quem é o menos pior. A gente tem que discutir quem é o melhor, quem é digno de nos representar. A gente não precisa concordar 100% com as pessoas, mesmo porque nem entre pai, filho e mãe você concorda 100% com a sua mulher, não há. Mas eu espero poder discutir com pessoas dignas, pessoas íntegras, que essencialmente defendam uma posição qualquer. É isso que eu sempre esperei a minha vida inteira. E, olha, tristemente, e aí houve a última eleição municipal para mim, que foi dramática, porque eu vi ali chegar, eu tinha alertado antes as pessoas sobre isso, e tenho uma absoluta convicção: o prefeito Alexandre Ferreira não reúne mínimas condições de ocupar o cargo que ele ocupa, um cargo tão nobre, tão importante, onde tanta gente qualificada se sentou, e a gente vê uma destruição da cidade, mês após mês,
a população atônita, sem entender o que acontece, um desmantelamento da gestão anterior. E tudo isso foi se somando a essa vontade de mudar, que você fala, não dá. E aí, você olha para um lado, olha para o outro, as alternativas que aparecem não representam integralmente o que eu gostaria de fazer. E eu disse o seguinte, olha, eu falei demais, critiquei demais, pontuei demais, e acho que fiz um trabalho que tinha que ser feito. E acho que o jornalista é isso. O jornalista não é para elogiar. O jornalista é para incomodar o poder, é para perturbar, é para questionar. Mas se eu não me vejo representado por ninguém, está na hora de eu propor e oferecer o meu nome. Aí o julgamento das pessoas. Mas eu pretendo fazer uma campanha propositiva, uma campanha questionadora, provocativa, onde eu mostro o que eu acredito, o que eu defendo, o que eu espero, e aí deixar para que as pessoas façam o seu julgamento. A mim cabe fazer a melhor campanha possível, um grande debate, e esperar o julgamento das urnas. Mas é isso, Bomba. Eu não aguentava mais olhar para a ruindade do cenário político brasileiro, para a ruindade e mediocridade do cenário político francano, e ficar quieto. Eu falei, não, deixa eu gritar. Ô Júnior, mas por que o PV? Porque o que a gente tem acompanhado, o PV não tem assim o hábito de seus candidatos serem bem-sucedidos, né? Principalmente aqui na política francana. Vez ou outra, se não me falha a memória, é que nós tivemos aí algum representante pelo Partido Verde, né? Aqui na Cidade Franca, principalmente, eu não me recordo, sinceramente. Somente uma, só a Rita Reis. Vereador, me parece, é a Rita Reis, né? Isso. Bom, então, só a Rita Reis. Quer dizer, e você analisando, você acha que o PV realmente é um partido que lhe dá a condição de ser candidato dentro das suas convicções políticas? Você não está preocupado, por exemplo, se vai ser bem sucedido nas urnas? Você quer dar o seu recado como candidato, qualquer coisa nesse sentido? Primeiro é exatamente essa questão. Eu estou 100% convencido de que o Partido Verde é a casa que melhor eu podia estar instalado. Primeiro, você tem alguns problemas no Brasil que você não pode ignorar, Dedão. O Brasil tem 32 partidos políticos em funcionamento. Se eu perguntasse para qualquer estudioso, cientista político, especialista, quantas ideologias tem no mundo, talvez ele dissesse 2. Com muita sorte, 3, se ele acreditasse na terceira via. 32 é balaio de gato. É legenda de aluguel. A gente sabe que essa estrutura partidária que funciona no Brasil hoje. Exposto, você tem um outro problema. Eu não vou me estender demais, e aí a gente volta nesse assunto quantas vezes quiser, porque eu não quero parecer muito enfadonho, porque é um assunto um pouco chato. Mas a estrutura política brasileira ela é feita para você não vencer. É feita para permanecer no poder quem está lá. Em todos os partidos. Não estou fazendo nenhuma exceção à regra. É toda uma estrutura engrenagem, é uma engrenagem preparada para que você não vença. Como eu disse lá no encontro do voto nosso da CIF, o que os partidos querem são bois de piranha. Que tem uma boa votação, mas não chegue lá. Não perturbe aqueles que já estão eleitos no poder. Bom, quanto ao PV, eu me identifico, eu jamais iria para um partido com o qual eu não me identifico programaticamente. Por exemplo, eu jamais teria condição de me filiar ao PSC, que é um partido sectário, homofóbico, né, que prega muitas coisas contra as quais eu lutei minha vida inteira contra. Né? Eu prego a tolerância, eu sou um libertário, eu defendo que as pessoas tenham os seus direitos, as suas liberdades todas respeitadas pela Constituição. Né? Eu não tenho que dizer como a pessoa vive a sua vida, ela que sabe, no limite da lei, como ela vive. Né? Então, eu tenho uma profunda simpatia pelo PV, em primeiro lugar. Então, eu li todo o estatuto, li todo o conteúdo programático, os 12 pontos fundamentais do partido, sei bastante do PV e me identifico com grande parte do conteúdo que o partido defende. Se eu tivesse ido para uma legenda tradicional, e aí eu vou fazer, não preciso nem fazer grandes exercícios, será que teria espaço para mim ou para qualquer outro? Será que o PSDB oferece essa condição para alguém? O Democrata? Será? Quantos novos surgiram nesses partidos nos últimos tempos? Será que algum deputado estadual ou federal desses partidos abriria mão para que um novato entrasse? Eu duvido. Para cada 1 centavo que você apostar, eu aposto R$10 que ninguém vai abrir mão da sua condição. E aí você tem que procurar partidos que não estejam contaminados ou que não estejam muito afetados por esse tipo de prática. Ou seja, as legendas novas, é onde você tem espaço, já que no Brasil não há imposição de prévias. No PV, bom, isso para te explicar por que eu cheguei no PV. O PV é um partido que não tem ficha suja, que não tem escândalo de corrupção,
Pode ter pontualmente, mas não tem em larga escala, você não viu ele envolvido em nada. E diferente dessa percepção, Dedão, e eu faço questão de explicar isso para você, para o Bomba, de mostrar aí para quem está, o telespectador que está acompanhando a gente aqui nessa tarde, o PV é muito relevante. O PV é a terceira maior bancada do estado de São Paulo na Assembleia Legislativa. É que ele é um partido, como ele não está envolvido, como a gente associa política a coisa ruim, e coisa ruim vira notícia, a gente lembra dos grandes. O PV é o terceiro maior partido da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Tem 8 ou 9 deputados estaduais. Mais do que isso, o PMDB, o tradicionalíssimo PMDB, elegeu 1 deputado federal no estado de São Paulo na última eleição. O PV fez 5. Quem que é o Nanico? Agora, o PMDB tem uma expressão nacional, porque lá no Norte, Nordeste, você tem ali um grande conjunto de nomes filiados a essas legendas tradicionais que merecem respeito, não estou dizendo que não mereçam. Mas daí a reduzir o PV a uma condição de nanico é uma condição que ele não tem. Ele é um partido pequeno, isso é verdade, mas ele não é um partido que não alcança o poder. Nós temos vários prefeitos, 1.061 vereadores, 5 deputados federais e 8 ou 9, agora me falha a memória, estaduais só por São Paulo, e dezenas de deputados estaduais por outros estados. Então, é um partido relevante e que é um partido que oferece condições de vitória. Eu não quero entrar no mérito dos outros candidatos a deputado federal, estadual por Franca, mas seguramente nenhum deles tem uma equação que favoreça tanto quanto eu tenho no PV. Se você pegar os últimos 5 eleitos pelo PV, o último da lista, na última eleição, conseguiu chegar na Câmara Federal com 59 mil votos. Porque o PV é muito homogêneo. Não tem ninguém de 1 milhão de votos, mas não tem ninguém de 500 votos. Na média, ele é muito bem votado. Então, as pessoas que conseguem chegar a 60, 70 mil votos, conseguem chegar à Câmara Federal. E é nisso que a gente se baseia para estruturar a campanha e para buscar os votos necessários. Júnior, nós temos uma questão que é muito importante, você tocou no assunto no começo, e eu trabalhei em diversas campanhas políticas, indiscutivelmente, sempre nos bastidores, né? Mas precisou de eu sair candidato para me entender uma coisa. Voto tem preço. Esta é a realidade nossa, é a realidade do povo brasileiro, é a realidade da situação do país no momento. Número 1. Número 2. Tem um outro perigo também, porque você mesmo falou, olha, eu avisei o que representaria esse prefeito que aí está. Mas ninguém mais do que eu vem falando durante muito tempo. Então, nós temos as legendas tradicionais, um voto de cabresto, na verdade, que ele existe hoje, patrocinado pelas grandes legendas e por quem está no poder. Então, as duas perguntas numa só para você, para você ficar bem à vontade. Custo de campanha, financiamento de campanha, que é uma coisa muito séria. Sem dinheiro, sem campanha na rua, não tem voto, né? E número 2, o forte esquema montado por quem está no poder, que não deixa a gente sequer andar. E até mesmo as críticas feitas, mesmo que você vê acontecer, as coisas acontecerem, como de fato tudo que eu falei está acontecendo, mas você pode sair o malvado da história. Bom, aí, Bomba, primeiro, eu concordo com as suas duas premissas, é verdade. Quando a gente fala que o voto tem preço, é importante só contextualizar. Existe o preço legítimo e existe o preço espúrio. O preço espúrio eu não pago. O preço espúrio é aquele de você oferecer dinheiro para as pessoas votarem em você. Tem várias maneiras, diretas ou indiretas, de você fazer isso. Esse eu não estou disposto. Bomba, eu tenho 20 anos, você já me infernizou na minha vida, e voltando no bom sentido, eu sei o que é ser cobrado. Eu não estou botando minha cara a tapa para sentar na sua frente aqui e não ter condição de me defender. Eu tenho vergonha na cara. Né? A gente precisa ter vergonha na cara e não estou disposto. Eu tenho meu filho de 4 anos que me emociona todos os dias. Eu tenho a minha filha que eu fico mais tranquilo por ela estar fazendo o intercâmbio agora, porque eu sei que ela está em segurança, do que quando ela está aqui no Brasil. Vai ficar 1 mês lá. É um privilégio que ela tem, porque ela domina o idioma estrangeiro. Isso é importante. Então, são essas questões todas, Bomba, que me fazem ter convicção de que eu vou para uma luta difícil, mas eu vou para uma luta disposto a fazer o que precisa ser feito, que é fazer um enfrentamento com coragem e com paixão e sem nenhuma disposição para
para ceder a esse tipo de prática que eu tanto condenei na minha vida e é contra elas que eu estou lutando. Então, isso eu não aceito. Agora, existe o preço legítimo. O que é o preço legítimo? Você precisa fazer bandeira, você precisa pagar cabo eleitoral, você precisa colocar gente na rua, é gente remunerada, com contrato de trabalho regular, e tudo isso custa. E alto. E aí houve uma preparação. Eu sempre falo, houve já umas indiretas de que a nossa campanha seria uma campanha cara, etc. e tal. Não é uma campanha cara, é uma campanha organizada. Eu acho que essa é uma vantagem que eu tenho. O que eu fiz no Comércio da Franca, na Rádio Difusora, e nas empresas nas quais eu atuei, eu procuro fazer na campanha política, é lidar com organização, com preparação e com antecedência. Enquanto tinha gente até o último instante pensando se ser candidato ou não, eu tinha convicção absoluta, serei candidato. A minha dúvida foi lá atrás. A minha dúvida foi no ano passado, no ato de me filiar ou não a um partido político, nas conversas que eu tive com o presidente do PV, Cassiano Pimentel, que me acolheu muito bem, e nas conversas que eu tive com o entorno do PV todo de Franca, no diretório estadual e com as principais lideranças do partido. As conversas que eu tive com a minha família, com a minha mulher, com a minha mãe, com os meus filhos, né? Para saber como é que elas reagiriam a essa minha ideia e minha intenção. As conversas que eu tive com uma equipe que precisava me apoiar, né, para saber se, olha, estão junto comigo? Vamos junto aqui, Denise, Eliane? Nós vamos enfrentar isso aqui ou não? Porque senão, sozinho não dá para fazer uma campanha. E aí todo mundo que foi se juntando, Kilton, Roberta, que estão desde o começo, pessoas que eu gosto muito. Agora, isso foi muito mais uma preparação adequada, uma organização. Então a gente orçou material antes dos outros, a gente conseguiu condições de pagamento melhores, a gente estudou a cidade para poder maximizar os resultados. Nós estamos dando uma faceta profissional, uma campanha política. Acho que em Franca ela ainda é muito amadora. E é preciso tratar, eu acho que a seriedade começa daí. As campanhas geralmente em Franca são pobres e mal amadoras. feitas e amadoras. Eu pretendo fazer, como eu sempre falo, Bomba, isso eu posso garantir para você, para o Dedão e para todos que nos acompanham aqui. O resultado da urna está na mão de você que vota. Você que vai decidir se eu, com o meu número aqui, 4355, mereço te representar, se você confia em mim ou não. E é uma decisão que a mim cabe acatar. Mas o que eu posso te garantir desde já que será a campanha mais bonita e mais organizada que Franca já viu, isso sem dúvida, porque será propositiva. Na rua, passei agora, é emocionante. Tá lá, nós estamos na rotatória da Avenida Champagnat ali. O seu Carlos, sabe, que está lá, um sujeito, está na cadeira de roda, porque é um cara extremamente politizado, que está lá, quer trabalhar, pediu, coordena uma equipe, e está lá firme pedindo voto, feliz, né? Então isso é muito bonito. E a gente está com essas pessoas na rua ali, registradas, como determina a lei, remuneradas, reconhecidas pelo seu trabalho, levando uma mensagem propositiva. Então, eu farei uma campanha muito organizada e bonita. O resultado a gente espera para ver na urna, mas até lá tem muita sola de sapato para queimar, tem muita conversa, muita entrevista e muita visita. Eu acredito muito em ir até as pessoas, ir na casa das pessoas, ir na periferia. Campanha, acho que muita gente, Bomba, só para encerrar esse tópico, achou que o Correia Neves Júnior, ou Júnior do Jornal, da Difusora, o que quer que seja, que faria uma campanha de estúdio, que eu ia dar meia dúzia de entrevistas, ia ficar na minha sala. Minha campanha é na rua, é com as pessoas, é lá no bar do Nilson, lá no fundo do Jardim São Francisco, é lá no bar do Gaúcho, lá no final do Santa Bárbara. É com essas pessoas, aquela rua inteira que me recebeu tão bem. E é nesses lugares todos. É em Rifaina, é em Pedregulho, é em Restinga, é em Tirapuã. São nesses lugares todos que a gente tem que visitar e que fazem a força da nossa região. Deixa eu só, antes da próxima pergunta, Maísa, por favor, sirva-nos o café aqui, porque o patrocínio do café não é só pra gente cheirar de longe. Eu ia perguntar, né? Se esse café se a gente ia ficar só na conversa. E ali ficou, pode entrar aqui, por favor. Olha, eu tomo 30 cafés por dia, vou te contar, eu adoro o seu café. Tomador de café, assim, eu sou conto compulsivo. mais, né? Se deixar é o dia todo, né? É o senhor café da Cocapec, o café gourmet da Cocapec, para nós aqui, né? Tá certo? Obrigado. Senão fica ali debaixo do ar-condicionado, vai chegar aqui gelado, né? O café só não pode ser frio. Você sabe que café com açúcar, com adoçante, sem... Minha mãe toma sem nada, não sei como é que ela aguenta. Tem um pessoal que toma sem nada. Isso é demais pra mim. Agora eu tô muito café. Mesmo conseguindo perder mais de 20 quilos, eu ainda tomo. Foi a campanha, Bomba? Eu tô achando... Foi o infarto mesmo. Eu fiquei o infarto eu passo, mas a campanha eu espero perder uns 30 pelo menos. Viu? Foi o infarto. Não, minha campanha nem
venda e eu não tinha dinheiro para andar, né? Então, é uma realidade. Não, mas andar não custa. Isso aí não, o resto custa, mas andar não. Vamos andar. Mas se você andar sem a estrutura, Não é tem aquilo que eu jeito, falo. é Eu muito ganhei, difícil. por exemplo, 100 bandeiras para minha campanha. Nós usamos 3, que é o sábado, nós não tinha gente, não é? É uma estrutura. Isso eu digo realmente... muito para. Eu acho que todo mundo que vai se candidatar, tem aquele que quer se candidatar às vezes é importante só para manter determinado debate em evidência. Mas as candidaturas que vão ter mais chance, elas precisam estar organizadas, porque senão é o que você falou, fica muito difícil. Sim, mas acima de tudo, eu gosto muito da coragem do candidato. Eu Porque acho que só de se candidatar eu já te acho vitorioso. já merece respeito. Não, já te acho vitorioso. Porque as pessoas não sabem o que é ser candidato nesse país. E para nós, enquanto jornalistas, é pior ainda. Porque nós acostumamos a estar sempre na crítica. Né? Existe uma dificuldade adicional. Essa sim, que você falou, a gente é naturalmente forjado para bater, né? E não está preparado para rebater tanto. Mas existe uma outra questão, né? Que aí entra naquela que eu não completei a sua pergunta anterior, mas o exemplo é bom. Você, para se candidatar, você, jornalista, é punido, né? Sob a desculpa esfarrapada de manter a situação equilibrada, você é obrigado a sair dos programas de rádio. E aí, por uma conjuntura, você acaba se afastando de tudo, rádio ou televisão, né? E eu resolvi, eu optei por me afastar de todas as minhas atividades para que não houvesse nenhuma acusação e nenhuma mistura, porque o candidato é o Correia Neves Júnior, não é o GCN Comunicação, Comércio, nem a difusora. Então, eu tomei essa decisão. Agora, os deputados continuam no exercício dos seus mandatos, com seus salários pagos por nós, com seus 25 assessores cada um, fazendo campanha. Veja você a que nível de injustiça chega o sistema político brasileiro. Que é o mais grave ainda. É o mais grave. É o mais grave. E agora ainda. inventaram o recesso branco, né? Para manter o salário de um radialista ou de um jornalista candidato, que ele é funcionário, não é o teu caso, graças a Deus, e nem foi o meu problema. Você falou, perde o salário. Né? Ele não tem vencimento, isso é um absurdo. Não, e aí você veja a o lei seguinte, não obriga a empresa a pagar. E aí veja você, as pessoas que estão no serviço público se afastam com as suas proteções devidas, inclusive com o salário, né? Não me conste que o servidor público se afaste com perda do salário. Ele mantém os vencimentos. Ele pode se candidatar. O radialista ou jornalista ou outras atividades tem que se afastar das suas funções, não tem remuneração garantida e tem que enfrentar um sistema onde aquele que está lá, ou seja, contra quem você briga pelo cargo, vamos dizer assim, ele mantém toda a sua estrutura intacta, funcionando. Na verdade, o Estado financia a campanha da pessoa. É por isso que eu digo que é uma falácia. O Estado financia a campanha de quem está eleito e não faz nada por aquele que pretende entrar. Não, mas mesmo funcionário público, eu já vi no passado funcionário gente que se afastava só para candidato só para se afastar. Né? Porque ele consegue ele continua recebendo. Sem cobrança de horário, sem problema, sem pressão nenhuma. Mas deixa eu me alongar numa pergunta, senão seu café esfria, Júnior. Isso é pecado, isso não pode. Então, aí eu vou me alongar um pouquinho aqui para você tomar o café. O vereador Marcinho, ele foi flagrado numa gravação, né, já divulgada, amplamente divulgada, que foi feita por um sitiante, oferecendo dinheiro, mudas de árvores, né, de eucaliptos, cabeça de gado, para que a prefeitura não fosse denunciada pela invasão cometida em sua propriedade particular. Isso aqui são palavras suas, que eu vi na sua fanpage. Então, na sua fanpage, você comentou este episódio e disse que o Laercinho podia ter a melhor das intenções, mas agiu como o pior tipo de político. O que mostrou até agora só serve para encher a população do mais alto nível de vergonha alheia. Você acha, então, é o que eu te pergunto, você acha que esse tipo de político ainda tem espaço no cenário político nacional? Sim, mas eu adoraria que eles estivessem em extinção. Isso tem que ser extinto. Políticas como a que protagonizou o vereador Laercinho tem que ser banidas do cenário político brasileiro. E é isso que eu digo, e digo com dor, hein? Porque é difícil você falar de alguém que você gosta na pessoa física. Eu tenho estima pelo Laercinho na pessoa física, do jeito atrapalhado dele. Mas como político, ele é que o de pior pode existir. O que ele protagonizou é horroroso. E eu acho que ele não tem noção do tamanho do problema que ele... do tamanho do equívoco que ele cometeu.
Vamos lá, eu disse isso, até escrevi esse post, porque quando eu vi a justificativa dele, e eu escrevi um post, e muito obrigado aos que me acompanham na internet, na minha fanpage, no meu perfil pessoal, mas eu estou impedido de falar das emissoras de rádio e nos programas de televisão, salvo na condição de candidato quando convidado. E você olha o Laércio justificando, ele não entende, sabe aquela frase de que os fins não justificam os meios, né? Não é porque você está fazendo uma coisa boa que você atropela tudo para fazer de qualquer jeito. O que você tinha ali é tão absurdo, é tudo tão absurdo, tão horroroso, que é difícil traduzir. É difícil... acho que entra na cabeça dele. Mas você tinha ali, primeiro, o poder público fazendo uma ampliação de estrada rural. Cometendo um crime. Cometendo um crime, sem prévia autorização de ninguém. Ou seja, a Câmara não foi avisada, a Secretaria não foi de Obras, sei lá como é que estava cumprindo essa ordem, a imprensa não foi avisada, ninguém foi. Foi lá alargar uma estrada rural porque precisava. Essa era a justificativa. Tá? Muito bem. Invade a propriedade de um terceiro, que sequer estava avisado de que aquilo seria feito na sua propriedade. Imagina que alguém entra na sua casa e pega lá 1,5 metro de terreno e fala, é meu. Isso não existe, né? Claro, pode desapropriar, pode, perfeitamente, com devido processo legal e com indenização. As pessoas são indenizadas. Senão virou um regime comunista. Não me constava. Eu sei que o Alexandre é veterinário. Não sabia que ele virou um comunista, porque ele expropria a propriedade dos outros, ele toma. O que é isso? É uma coisa fora do normal. Então, ele invadiu ali. Bom, aí veio o vereador. Olhe bem, não é o secretário da prefeitura. Você até podia entender que o cara é um vereador, ele é um poder separado, ele é uma outra coisa. Ele não tem nada a ver com a prefeitura. Ele não pode agir em nome da prefeitura. Ele não pode negociar em nome da prefeitura. Ele vai lá para apaziguar, entre aspas, e oferece 500 mudas de eucalipto do viveiro da prefeitura. Gente, assim, o Laércio não entende minimamente o que é público-privado, o que é Câmara, o que é prefeitura. Não é possível. Ah, boa gente? Deve ser. Mas como político é um desastre. Não pode a gente aceitar esse tipo de coisa. Como não pode aceitar todo o resto que vem acontecendo aqui em Franca e em muitos lugares. Franca não é uma exceção, hein? A gente vê isso repetindo aqui e acolá. Acho uma vergonha, como eu falei aqui, ó, esse recesso branco da Câmara dos Deputados agora, dá folga para os deputados, não vota nada para chegar na eleição no final do ano, sabe? Recebendo salário e todo mundo recebendo. São essas coisas contra as quais eu pretendo lutar. E repito, Laércio, uma vergonha. O que aconteceu? Um absurdo. E é inadmissível que o vereador ou qualquer agente, qualquer membro do Legislativo faça acordos em nome da Prefeitura. E eu não vi até agora, só para a gente encerrar, não vi um desmentido, porque a Prefeitura podia ter dito uma nota oficial dizendo, olha, nós não reconhecemos a autoridade do Laércio, não sabemos de nada, ele fez porque... Não tem. É como se fosse tudo normal. É tudo normal. É a casa da mãe Joana. Ficou tudo normal. Agora, a coisa nunca está tão ruim que ela não possa piorar. Só pra... Sobre isso também. Eu sempre falo. É um jargão que eu tenho usado muito aqui. A questão da expropriação por parte do nobre alcaide, ela é normal. Até porque, durante a campanha eleitoral, no debate, lá no GCN, eu denunciei que a justiça tinha de buscar os animais de grande porte apreendidos pela prefeitura na fazenda da família dele. Então isso já é natural. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Né? Então não é bem assim igual vocês estão pensando, não. Então já é da natureza. Né? Agora, o que me choca é que, no mínimo, isso daria quebra de decoro. No mínimo. Mas, mais uma vez, porque nós fizemos essa reportagem, nós mostramos aqui na sexta-feira, o jornal mostrou no sábado, na segunda-feira a sessão da Câmara foi antecipada, porque eles iriam para Francal na terça, né? Nós fomos lá ouvir os vereadores, de manhã eles tinham uma opinião, estavam todos indignados, e à tarde mudaram. Esse é o problema. Aí, por isso que eu digo no Brasil, e acho que às vezes o eleitor tem até dificuldade de entender, e é preciso entender. Cuidado com o político bonzinho, político boa gente demais. O político tem que ser brigador, né? Ele tem que defender um ponto de vista, algum ponto de vista. Porque o que a gente vê ali é a terra do compadrio. Não,
Isso aqui ele é boa gente, ele não fez por mal. Ou é o corporativismo Mas que o cara vai ficar me devendo um favor? Então, porque eu não fiz por mal, eu posso ir errando. A gente vai errando, e vai errando, e vai errando. E aí você tem o erro original. Eu lembro que essa questão é emblemática. Você tem o erro original, que é a invasão da propriedade pela prefeitura sem prévia notificação de ninguém. Que é crime. Que é crime. O erro segundo, que é tentar consertar isso um vereador. O erro terceiro, ele oferece bens dele. Gente, se isso não for irregular, a Justiça Eleitoral não permite que eu ofereça um bolo num evento de campanha. Eu não posso doar uma camiseta. Como é que alguém pode oferecer uma vaca, 500 eucaliptos e não sei mais o que, em troca do silêncio? E dinheiro. Em troca do silêncio? É esse tipo de coisa. E a Câmara de Vereadores não vê problema, salvo, me parece, a vereadora Valéria Marçom e o vereador Márcio do Flórida, que se manifestaram de maneira mais contundente contra isso, né? O resto, onde é que está isso? O que é moral pra gente hoje em dia? Mas não seria aquela questão do rabo preso, por exemplo, que a gente fala? Não, eu me recuso. Não é possível. Os vereadores podem falar assim, não, mas é uma prática que você também já fez. Não, eu acho. Esse mesmo vereador foi à tribuna da Câmara e disse que compra voto é normal. E também não falou, não aconteceu absolutamente. Disse no programa Hora da Verdade, que nós transmitimos lá do Paulistano, ele disse ali que acusou, inclusive, colegas de comprarem voto. Agora, eu não acho que é rabo preso, não. Eu acho que há na cabeça de muitos políticos... É corporativismo, então? Eu acho que é uma dificuldade de debater. As pessoas no Brasil têm uma compreensão ainda equivocada do que é discussão de ideias. Né? As pessoas acham que o bonito é todo mundo concordar. Não é. O bonito é a discordância que ela, depois, no final do debate, ela constrói uma opinião. Mas depois a divergência. Então, o brasileiro não gosta de cobrar. Por isso que eu achei aquele movimento de junho do ano passado tão bonito. Porque pela primeira vez na história, desvinculado de qualquer interesse político partidário, você viu uma massa de brasileiros nas ruas dizendo, olha, que eu batizei num texto que eu escrevi de revolta do saco cheio. Nós estamos de saco cheio disso tudo que acontece. Nós não aguentamos mais. Isso nos envergonha. E acho que nos envergonha é isso que acontece aqui na Câmara de Franca. Né? Só que o político brasileiro, a nação brasileira é muito maior que seus políticos. Né? Os políticos ainda são lerdos, lentos para perceber e tem uma dificuldade de assimilar o que é errado, que é uma coisa impressionante. O que a gente viu aqui, veja, para não me estender, porque não se trata de uma eleição municipal, mas eu acho importante falar. Você veja que até agora, na questão da saúde pública, a gente teve morte, a gente teve indústria de forja de horas extras fraudulentas, absurdas. Você vê, a prefeitura repassa 40 mil reais por mês para o Allan Kardec, tem médico ganhando 64 mil. O Ministério Público nunca, se há um recorde que o Alexandre Ferreira comemora, é de indivíduo mais processado da história. Ele conseguiu em 14 meses ser processado por todo mundo. Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho, Ministério do Trabalho, todo mundo. E aí você tem até agora, você não teve uma explicação das pessoas. Não há um pedido de desculpa. E uma Câmara totalmente subserviente. Subserviente. Não houve um momento de grandeza, de chegar e falar, olha, para as famílias, não é para nós, é para as famílias. E olha, nós lamentamos o que aconteceu nos corredores da saúde pública municipal. Nós lamentamos a sua perda. Dona Clésia, que morreu. Nós lamentamos. A filha do Silson Ribeiro, a Luara. Nós lamentamos o que aconteceu. Isso nos envergonha, nos entristece. Nós vamos fazer diferente. Não tem. Tem uma sindicância que não termina nunca. Eu nunca vi uma sindicância desse tamanho. Não tem nenhuma sindicância que concluiu nada. Né? E as coisas continuam se repetindo. É por isso que eu digo que é natural a descrença das pessoas. Mas a gente precisa lutar enquanto na vida pública, enquanto na disputa do voto, precisamos lutar para transformar esse sentimento num sentimento de mudança. É isso que eu quero fazer ao longo dessa campanha. Dizer, olha, eu acredito nisso, nisso e nisso, quero mudar, me ajuda a fazer, eu preciso ter voz, né? E a minha voz é a voz daqueles que eu represento, é a voz de quem vota. Nós vivemos uma ditadura na cidade de Franca, até porque você tocou num assunto muito sério que é a saúde. Nós mostramos aqui, vocês lá, os órgãos de comunicação, de um modo em geral, sempre mostrando o caos na saúde pública e ninguém, parece que isso não se sensibiliza os nossos políticos. Mas o mais grave para mim aconteceu agora recentemente, que é o preço da tarifa do transporte coletivo urbano de Franca. R$ 3,10 só perde para São Paulo, porque São Paulo é 3,20, mas o trajeto lá no mínimo faz 100 quilômetros. Mas o que me assusta nisso daí
é a seguinte pergunta, e lógico que a gente quer falar de coisas federais e você é um candidato a deputado federal, mas você vive a vida da cidade aqui e o nosso debate é com a nossa gente aqui da nossa cidade, que sente na pele e da região também, né? R$ 3,10. Você não viu um vereador sequer se manifestar, você não viu um sindicato de trabalhador fazer absolutamente nada. R$ 3,10 para uma média salarial baixa que tem a cidade de Franca, né? Uma associação do comércio e indústria, uma câmara de dirigentes lojistas, né? Porque esses R$ 3,10 é uma roupa que você deixa de comprar, é uma coisa que você deixa de comprar no mercado. Óleo, né? Exatamente, o óleo que o cara não compra, sabe? É o macarrão que ele não que vai tirar de algum lugar. E é a mais cara do país. E é a única cidade do Franca Brasil... publicou o levantamento, a tarifa de Franca é mais cara que as 27 capitais. Você imagina aqui, olha, nós moramos no Sul Maravilha, nós estamos em Franca, né? Pertinho da Califórnia brasileira, uma das 20 maiores cidades do interior do estado, uma das poucas cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores. A nossa tarifa é mais cara que no Acre, que Rio Branco no Acre. Nossa tarifa é mais cara que o Amapá. Imagina o que é rodar um ônibus no Amapá. Imagina o que é rodar um ônibus em Fortaleza, em São Luís do Maranhão, em Manaus. O melhor transporte coletivo do Brasil, que é o de Curitiba, é R$ 2,60. Bom, você me pergunta, eu respondo. Eu jamais deixo pergunta sem resposta. Mas eu queria dizer, só para ficar claro para as pessoas, não sou candidato a prefeito municipal e a minha intenção é representar a população de Franca e região em Brasília para discutir legislação federal. É isso que eu quero fazer. Eu quero lá brigar contra o descaso que eu acho que a gente vive uma epidemia de segurança de violência no Brasil, e eu tenho os dados, por que eu chego a essa conclusão. A gente vive um problema drástico de educação e a gente tem lei de mais e solução de menos. Mas para ficar na sua pergunta primeiro aqui, na sua resposta, bom, concordo com você integralmente. O que aconteceu no problema da tarifa de ônibus de Franca é uma das coisas mais vergonhosas, mais absurdas que eu já vi na minha vida de jornalista. Primeiro pelo valor, depois pelo senso de oportunidade. Eu queria saber quem foi o gênio. Eu custo acreditar que Marcelo Facuri, da Secretaria de Comunicação, tenha sido capaz de engendrar uma coisa dessa. Eu não acredito. Porque anunciar o aumento da tarifa 1h e 20 minutos antes do jogo do Brasil é de uma estupidez, né, absurda. Porque acho o quê? Que porque tem um jogo ninguém vai ver que aumentou o preço? Acho que a reação vai ser menor? Acha o quê? É brincar com a nossa inteligência. Segundo, pela insensibilidade, né? E terceiro, pela falta de lógica, pela tentativa de fazer mais um passa-moleque. Tudo errado. Eu lembro a você que foi o Comércio da Franca. Houve dois momentos importantíssimos. O Comércio da Franca, grande reportagem que nós publicamos, né? No começo da gestão, e você vai ver que a partir daquele instante que o governo degringola, eu não sei se isso afetou de alguma maneira a percepção de juízo do prefeito, não sei o que aconteceu ali, mas quando nós anunciamos, em junho do ano passado, que em abril, na surdina, ele assinou... Gente, o prefeito municipal, o prefeito de qualquer cidade, manda convite para tudo. Tenho certeza que a Nova TV, vocês são convidados aqui. Não. Vai inaugurar uma exposição de lençol. Você recebe lá. Vamos ter um encontro do cancioneiro. Agora, a chefe de gabinete da primeira-dama, sabe que a primeira-dama tem chefe de gabinete, né? Não sabia. Tem. Desconheço. Tem, conheci, vi lá na Francal. Francal. Não grata. Eu nunca vi também. A gente tem agora uma chefe de gabinete na primeira-dama. A chefia de gabinete manda lá para ver o Fussol, tá fazendo tapetes de arraiolo, da Sibéria, vai expor. Tem convite. Agora, vai firmar um contrato. O segundo maior contrato do município. Contrato que é por anos, né? Que você está perdoando o poder público municipal, ou seja, o sujeito que gasta o dinheiro que nós pagamos, porque de governo não tem máquina, gente, de dinheiro, é importante dizer essa oportunidade. As pessoas falam, isso aqui é da prefeitura, do estado, como se fosse uma mágica. O dinheiro sai do nosso bolso. Você é contribuinte só no papel, você é obrigadoente. Você paga um imposto quer você queira, quer não. Você tem que pagar o imposto, todos nós. E aí, o sujeito negocia com o nosso dinheiro, ou seja, perdoa a empresa de ônibus numa cerimônia secreta que ninguém sabia. O líder do governo na época
A Dermes Marim disse que não sabia dessa reunião. O vice-prefeito disse que não sabia. A Secretaria de Comunicação disse que não sabia. Só o prefeito. Por que só o prefeito e 2 advogados e o dono da empresa se reúnem em silêncio na prefeitura para fechar um acordo que dilata prazo, ou seja, dava mais prazo para a infratora, que era a empresa São José, cumprir o que tinha sido acordado? Que perdoa dívidas, perdoa multas da empresa de ônibus, inexplicavelmente, e não avisa ninguém. Só descobrimos porque o comércio da Franca descobriu em junho, quando explodiram os processos. E aí veio os protestos nas ruas, e aí veio todo aquele desenvolvimento. Até agora, não houve nenhuma explicação convincente. E ele eu nunca vi... Mas a Câmara não fez nada, porque aí, cabia renúncia fiscal. Não, Bomba, é como se eu te acusasse de alguma coisa e eu pagasse pela sua defesa. Eu nunca vi isso. Porque ao invés da empresa de ônibus contratar alguém, uma instituição, e custear planilha para ver aqueles custos mágicos, não, foi a Prefeitura de Franca que resolveu pagar R$152 mil para comprovar que a tarifa da São José seria, entre aspas, justa. Sabe? É uma falácia, é mexer com... E estudo, que eu digo aqui de novo, já pedi na Prefeitura. Ninguém viu o estudo. Você não viu, eu não vi. Nós vimos resumos da FIP mostrados lá pela Secretaria da Prefeitura. E para falar que a FIP falou, não precisava de vir aqui, e o estudo completo eu não vi. Eu não sei se a conclusão é aquela. Eu vi um extrato. Ninguém viu as planilhas, como é que chega naquela conclusão. Nós vimos uma conta para pagar. Só vi uma conta. E aí, claro que tem gratuidade demais. Quem aprova são os vereadores. O prefeito pode vetar. Mas isso aí é subsídio. Né? Exatamente. E aí, a prefeitura, quando você faz graça com dinheiro, você não tem que fazer graça para o trabalhador bancar. Exatamente. Em tudo qualquer lugar onde tem a gratuidade, sai do orçamento do município. Acho absurdo. Agora aqui eles fazem gratuidade com o dinheiro do trabalhador. E aí, vem essa coisa muito importante, que o subsídio de Franca, e eu acho que a gratuidade aqui ela atendeu a interesses demagógicos de vereadores. Sempre. Porque quem que tem que andar de ônibus de graça? Estudante pobre tem que andar. Eu falei, eu não acho justo que a minha filha que estuda no novo colégio tenha direito a andar de ônibus de graça. Eu acharia vergonhoso. Eu acho vergonhoso quem paga R$2 mil na Unifran de mensalidade na medicina andar de ônibus de graça. Não precisa. Agora, o sujeito o menino, acho uma vergonha, fui contra. Critico, não tem. Gente, por que repórter tem que andar de ônibus de graça? Qual que é o problema? Não tem que andar de ônibus de graça. Sou contra. Visceralmente contra. Eu acho que os subsídios têm que existir sim, para quem ganha pouco. Para quem ganha pouco. Sim. É como a questão do IPTU para aposentado, que isso foi mudado aqui em Franca. Antigamente, qualquer aposentado tinha direito à isenção do IPTU. Mas peraí, e se o cara for um juiz de direito aposentado? E se o cara for um empresário muito bem sucedido, aposentado? Será que é justo que ele tenha isenção de IPTU pela condição de aposentado? Né? É justo quem ganha 800, 900, R$1.000 de benefício. Aí é justíssimo, é justíssimo. Então eu acho isso que a gente encobre as discussões no Brasil. E é verdade, claro que muita gente merece subsídio na passagem de ônibus, merece andar de graça de ônibus, mas são os de baixa renda, são as pessoas que precisam. É o cara, como você disse, Bomba, aqui para quem R$3 é a diferença do cara ter um ovo no fim do dia ou não, para servir para sua família. Né? O cara tá botando arroz e é o pãozinho para a família. É o pão. É o pão, sabe? É o quilo do pão que o cara vai comprar ali, vai alimentar a família dele, vai comprar uma coisa. É isso que eu tô falando. Isso é indigno, né? Você toma dessas pessoas e dá para determinadas categorias para subsidiar o transporte coletivo da cidade. Tudo isso feito na surdina. E aí é o que mais me envergonha. Vamos imaginar que tivesse feito isso às claras. Aí eu posso discordar, mas eu respeitaria. Com certeza. Foi feito às claras. Enfrentou o debate, é impopular, mas eu acredito por o prefeito de plantão. Eu acredito por essa razão. Estamos fazendo aqui, gente, aqui. Às claras. Agora, fazer escondido, não avisar ninguém, não emitir um comunicado, é rir da nossa cara. Às claras não há má fé. Não há má fé. Você pode discordar. Exatamente. Discordo, mas não há má fé. Você não pode falar, o cara fez alguma coisa. É por isso que eu digo na Câmara de Vereadores sempre, né? Não é possível. Sessão de madrugada, sessão em 5 minutos, sessão, dispensa a imprensa. Fala, gente, vamos tomar um lanche e convoca para votar. Chega desses passa-moleque e ninguém aguenta mais. Só para a gente partir para o lado, que a gente fugiu muito, via muito para o local, para a questão local, mas eu acho que o povo de Franca tem que saber do debate local, e é o debate local, as intenções. Nós vivemos um momento, e já não é desse governo, o anterior também,
onde os nossos deputados eleitos não foram respeitados. Alguns até conseguiram trazer, propor coisas para a cidade de Franca e perdemos. Né? Porque Franca se transformou numa ilha, aquilo que eu falei, uma ditadura, né? Onde você não consegue... teve outros deputados de fora que tiveram que usar outros subterfúgios para trazer coisas para Franca. Verdade. Caso você eleito, como é que você vai sentir tentando trazer coisas? Lógico que você tem uma facilidade melhor e maior que as dos demais, que você tem lá um jornal, você tem uma emissora de rádio para gritar. Mas tem muita gente que não tem. Não, mas eu tenho a Nova TV aqui, eu tenho o Bomba, eu tenho o Brasileiro, eu tenho todo mundo para dar a cara a tapa. Eu acho que, olha, o político tem que... Não é porque os veículos, olha, eu te falei, quem menos cobriu minha campanha até agora foram os meus veículos. Eu falei, gente, será que eu briguei com alguém no comércio? Porque eu vou te contar, ali tá difícil. Eu tô dando entrevista para você antes de dar para os veículos dos quais eu sou acionista, né? Eu já dei entrevista para N outros veículos. Então é importante dizer, o que eu acho, Bomba, e aí eu acho essa pergunta é uma das perguntas que ficou me martelando na cabeça no meu processo de decisão. Primeiro, é verdade sim. Alguns deputados tentaram fazer, alguns fizeram a forceps. Reconheço aqui mais uma vez o trabalho do Gilson de Souza. Ele não é um filósofo da política. Ele não é um sujeito de grandes propostas, mas é um sujeito que tem um trabalho incrível, trabalha muito, gasta sua hora de sapato. Quem precisa dele é atendido lá em São Paulo. Você vai fazer dobradinha? Não vou fazer dobrada com o deputado de Souza. Torço para o sucesso dele, né, mas a legislação não permite que haja dobradas de partidos diferentes. Então, no meu coração tem uma enorme torcida pelo Gilson, como tem pelos demais estaduais de Franca. Torço para que o Roberto Engler ou um outro deputado da cidade, o candidato a deputado estadual da cidade, seja eleito também. Torço pelos candidatos de Franca. Sou 100% a favor do voto distrital. Aliás, eu sou bairrista, né? Proposta eu torço que por Franca. Tá lá no PV, hein? O PV defende... O PV é extremamente municipalista. Ele defende todo o apoio aos municípios, que é uma coisa que eu acho um erro no Brasil, né? O poder central está muito longe. Então defende apoio e ele é 100% pró-voto distrital, a favor do voto distrital. Então isso é importantíssimo. Ficando na sua... Para a gente voltar nessa pergunta intrincada, o que me espanta é a falta do grito. É a falta do grito, Bomba. Você pode não conseguir. Eu tenho consciência, eu vou ser eleito, espero, graças à confiança da população de Franca, e vou estar lá com a missão de representar. E vou estar lá para incomodar, para gritar. Vou estar lá para bater aqui e falar, Bomba, eu preciso falar, não estou dando conta. Eu preciso falar com você, preciso falar no Comércio da Franca, no Diário da Franca, na Folha Ribeirão, preciso falar na Imperador, onde tiver um espaço para dizer, não concordo. É um absurdo. Eu não vejo esse movimento dos nossos deputados tão acomodados. E aí, o Biali, nesse instante que disputa a sua reeleição para deputado federal, eu acho mais difícil ainda entender. Porque o Biali agora está numa churumela. Ai, por que o prefeito não quis firmar os convênios? Porque nós perdemos. Eu te pergunto, ele estava em qual palanque na disputa municipal? Levantou a mão, doutor Biali. O senhor levantou a mão do Alexandre Ferreira e pediu voto, doutor Biali. O senhor disse que ele era o seu candidato. Vai reclamar do quê, doutor Biali? O senhor conscientemente pediu votos para o Alexandre Ferreira. Vai reclamar do quê? Vai reclamar de que não foi respeitado? Vai reclamar? Agora na eleição, o senhor vai reclamar? É isso que eu acho que falta, Bomba. Falta firmeza, falta vontade, falta disposição para o enfrentamento, para dizer, não aceito isso aqui. Não dá. Prefeito, o senhor merece respeito, mas eu também mereço respeito. Acho que o deputado tem que se fazer respeitar. Tem que se fazer respeitar. Lá em Brasília, em São Paulo e aqui, diante do prefeito municipal. E a vantagem também, Bomba, é que amigo ou inimigo, ou adversário do Alexandre Ferreira, dá na mesma. Porque ele teve o apoio do Engler e do Biali. E aí, quando foi agora para receber, depois de um trabalho insano do Gilson de Souza, eu vi o quanto ele lutou ao longo dos anos para conseguir verbas para Santa Casa. E aí o Engler teve menos engajamento nessa questão, mas também ajudou. O próprio sistema da Santa Casa, ele reconhece a ajuda importante dos deputados. Foi o Alexandre Ferreira
diante do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, no dia em que ele veio anunciar que o estado assumia parte do passivo, o que ele disse? Nós estamos agora livres de emendinha de deputado. Então, se ele faz isso com os amigos, tanto faz quem é amigo, quem não é amigo, eu vou trabalhar por Franca, vou estar lá defendendo. São 15 milhões de reais, Bomba, por ano só de emenda parlamentar. Isso aqui tem que vir para Franca. O meu CEP é 14.400. Nasci em Franca, cresci em Franca, meus filhos moram em Franca, eu moro em Franca, minha mulher mora em Franca, minha mãe mora em Franca. Eu não mudo. Meu CEP é 14.400. Verba que eu estiver disputando em Brasília é para cá. É para Franca e região de Franca. Para Patrocínio, para Itirapuã, para Rifaina, para Batatais, para Cristais Paulista, para Pedregulho. É para cá. Eu não tenho interesse em mandar verba lá para Santos, Carapicuíba. A base parlamentar dessas cidades que faça a defesa delas. A mim cabe defender Franca e região. Você já declarou voto publicamente na Graciela, né? E agora é sua concorrente. Eu disse, na verdade, para vereadora. Numa das primeiras gazetilhas. Na verdade, um texto que eu me orgulho muito, gostei muito daquele texto. Eu disse que numa Câmara brochada, ela era um Viagra político. Então, exatamente. Agora, você é concorrente dela, quer queira, quer não. Vocês dois concorrem ao mesmo cargo. Sim. Deputado federal. Não fosse você candidato, você declararia voto nela novamente? Ou depois da sua declaração, você acompanhando o trabalho dela, você se arrependeu de ter declarado isso? Não? Não, acho que ela é uma boa vereadora. Acho que ela foi uma boa vereadora. Para vereadora eu votaria na Graciela. Não tenho dúvida nenhuma, não. Pode contar com o meu voto. Para vereadora. Agora, em outros cargos, eu não sei. Essa sua pergunta é uma circunstância muito diferente. Eu sempre votei em candidatos de Franca, por princípio. Então, ao longo da minha vida, eu votei em vários candidatos da cidade. Mas acho que ela é uma boa vereadora, foi uma boa delegada. Né? Mas eu não sei se, para a Câmara Federal, se ela preencheria os requisitos que eu acredito fundamentais. Entre eles, ter uma enorme convicção do que quer fazer. Né? Quer ser deputado ou quer ser prefeita? Ou quer ser vereadora? Quer ser o quê? Ou quer ser um cargo só? Eu quero ser deputado federal. E qual que é a sua opinião a respeito da Graciela como presidente do PP em Franca, aceitar, assim, digamos que passivamente, né, as atitudes dos dois vereadores do PP na Câmara Municipal? Acho que é uma excelente pergunta que você devia fazer para a delegada Graciela. Eu posso garantir, se fosse eu presidente do partido, expulsava. Eu expulsava. Bom, a candidatura está aí. A luta é árdua, é difícil, nós sabemos disso. Você vai perder uns quilinhos também. Primeira boa notícia. Você é o lado bom, né? Você vai perder uns quilinhos também. Mas nós temos uma coisa que me preocupa muito, e é por isso que eu acho que gente nova tem que aparecer, cabeças novas. Você é um cara extremamente inteligente. Como você disse, nós já nos debatemos, já pegamos pesado. Mas eu sempre falo, lógico, tenho admiração pela inteligência das pessoas, e eu sempre falo isso, né? E até para ser adversário, você tem que ter adversário à altura também, porque senão, né, ninguém vai brigar com... Então, eu quero... E outra, só colocando uma coisa, adversário é uma coisa, inimigo é outra. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive inimigos, nunca considerei... Né? Agora, eu acho que você também tem convicção das ideias que você defende, né? Como eu sempre tive. Você lutou pelas suas ideias de um lado e eu das minhas da outra, mas pessoalmente a gente nunca teve problema algum. Mas o que eu quero dizer para você da inexpressividade política da nossa cidade. É isso que eu pretendo mudar também. Exatamente. E é por isso que eu vejo aqui a nossa subserviência em todos os sentidos. Uma cidade que perdeu o posto da aduana e ficou calada. Nem médico da autovias nós temos mais. Agora você bate o carro aqui e chama um médico em Ribeirão. Né? Não é possível. Daqui a pouco vamos ter que pedir táxi em Ribeirão. Você que viaja muito sabe disso. Para carimbar uma carteirinha de vacinação, você tem que ir no Corém, em Ribeirão Preto. Não é possível. É ridículo. Né? É ridículo. E aí, um passaporte em Ribeirão Preto. Nós não temos... reformar o nosso aeroporto para quê? Não, e você tem...
Exato. Primeiro, tem uma coisa a mais aí, viu? Você sabe que não desce voo à noite, né? Reformaram, mas não está homologado. Então, se você precisar descer no aeroporto de Franca, à noite você não desce. Então, primeiro, não desce. É tudo isso que eu estou te falando. Eu estou cansado dessa mediocridade. Que grito os nossos representantes deram. Que momento. A coisa mais emblemática que eu vi do Biari no último ano foi comer uma banana no plenário. Eu não quero um representante assim. Me desculpa. Acho que o doutor Biali merece respeito como médico, mas eu não quero. Eu não quero mal, alguém. né? O pior é se ele resolve dar essa banana Não pro quero, né? Eu não quero alguém desse tipo, né? Eu não quero gente que se veste de palhaço fantasiado na rua, sabe, andando de maneira caricata. A política é sério, é muito sério. As pessoas confiam em você. Você vai na periferia, as pessoas estão carentes. Você vai no centro da cidade, as pessoas estão carentes. Você vai nas lideranças empresariais, as pessoas estão carentes. Nós precisamos tratar a política como uma coisa séria. É uma coisa nobre, Bomba. É importantíssimo. E aí eu te falo, quem está defendendo a gente no plano federal? Quem está lá gritando por nós? Que grito nós ouvimos? Até, às vezes, um grito solitário de protesto. Dizer, olha, eu fui vencido aqui, mas eu briguei o quanto pude. Vocês viram, eu estava aqui, ó. Estava votando, passei a madrugada, obstruí uma sessão da Câmara. Estou aqui. Eu quero estar no Jornal Nacional da Rede Globo, tá aqui no seu programa, tá nos outros, pelas coisas que eu fiz e que orgulharam a cidade, não pela vergonha alheia que sentiram de mim. Eu não quero ser motivo de riso. Chega de rir de político de Franca. Chega, deu. Passou da conta. Eu quero que as pessoas tenham orgulho de mim, do que eu faço e do que eu represento lá. Quais serão suas principais bandeiras lá, Júnior? Infelizmente, não dá mais. Não dá mais tempo. Um minuto, só para te falar. Um minuto. Vamos sintetizar. Culpa do Bomba. Culpa do Bomba. Bomba e sua. Vamos lá. Mas eu falo demais também. Olha, gente, eu sei que o tempo é curto, mas eu quero atuar principalmente nas áreas de segurança pública. Eu fico horrorizado. A gente tem 11%, Bomba, dos crimes acontecidos no mundo, os cometidos no mundo. 1 em cada 10 assassinatos no mundo acontecem aqui. Isso é epidêmico. Você tem, hoje, mortes violentas, já são a maior razão de falecimento de jovens entre 25 e 39 anos, seja por assassinato, seja por acidente de trânsito. E eu defendo prisão perpétua para criminosos contumazes. O sujeito que matou 2, 3, 4 pessoas, que cometeu latrocínio, eu acho que tem que ser, não há outro caminho. Prisão perpétua. Prisão perpétua para estuprador de criança, para quem atenta contra a criança e para quem comete esse tipo de crime. Defendo a redução da maioridade penal. Acho que quem tem condição de votar aos 16 anos pode responder pelos seus atos civis. Não para ser jogado na mesma cadeia que todo mundo, pode até ser numa unidade específica, mas que seja uma unidade onde ele possa ficar detido. Não que aos 18 anos ele seja liberado para ir para casa sem nada no seu histórico. Isso não pode, isso precisa mudar. Ao mesmo tempo que a gente faz essa faxina que precisa ser feita, a gente tem que dar maciços investimentos em educação. Eu tenho conversado com os professores. Não é possível um professor do estado de São Paulo, como aqui acontece hoje, de educação básica e fundamental, especialmente, ganhar R$2.000 e poucos por mês, que é 10 vezes menos do que ganha um colega seu suíço, 6 vezes menos do que ganha um professor da Itália, 5 vezes menos do que ganha um professor americano. Não vai haver mudança no ensino brasileiro enquanto os salários forem tão ruins. Precisa ser feito esse enfrentamento, isso precisa ser dito com clareza. E uma mudança verdadeira no ensino, né? Quem aluno que não aprendeu tem que ficar retido, não dá para passar de ano fingindo que foi aprovado. Para encerrar a bomba, tem lei demais no Brasil. Nós temos leis demais, leis tributárias. Você sabe que a gente tem 5 milhões de leis, normas, regras, portarias vigentes hoje no Brasil. A cada 24 horas, a hora que você dormir e acordar de novo, chegou aqui, tem 31 novas portarias, normas tributárias vigentes. 31 por dia são criadas. Chega, nós pagamos imposto de mais por serviço de menos. 37% de carga tributária que precisa ser reduzida, tanto para quem emprega quanto para quem é empregado. Todo mundo paga imposto de mais, imposto que vai para o bolso do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para eles, pior ainda, gastarem tão mal nosso dinheiro. Então, a gente precisa garantir fontes de financiamento para o Estado, sim, mas de maneira mais digna e mais respeitosa com a gente, que somos obrigadointes, como eu chamo, que a gente é compelido, obrigado a pagar impostos que financiam tudo isso. Luiz Ribeiro, Júnior, obrigado. Estouramos o tempo aqui. Torço muito por Franca, portanto, torço por você na tua campanha. Independentemente do resultado lá na frente, acho que vai ser uma contribuição enorme para a política francana e principalmente para o seu partido.
Eu gostaria de ver um partido que tivesse inteligência acima de tudo e não ganância ou pessoas interessadas em somente se dar bem. Então você não precisa disso. Então eu gostaria mesmo, independentemente do resultado, que seja vitorioso, eu acho que sempre o é, independente do resultado das urnas, mas que essa mentalidade fosse levada para dentro do partido. Um abraço a todos vocês. Nós vamos reprisar esses programas em horários alternativos e já semana que vem, quando entra o novo, a gente disponibiliza também no YouTube para todo mundo, tá certo? Obrigado, Bob. Eu tenho certeza que a campanha vai ser vitoriosa e que na cobertura da apuração das eleições você vai lá ver o número 4355 eleito deputado federal. Com muito orgulho vou estar representando Franca e região. Obrigado. Eu sou até suspeito para falar, né, Júnior? Porque... Não dá mais tempo. Não, rapidinho, só vou dizer aqui. Eu tenho grade. De falar. Eu tenho grade. Então já foi impedido. O Júnior já Obrigado, sabe, muito já declarei obrigado. publicamente Obrigado. o voto, então... Tem que falar. Muito obrigado. Depois, independente do resultado, a gente quer fazer um convite para que você volte aqui no Nova TV Debate para a gente poder conversar sobre outros Deputado assuntos. eleito, estarei aqui. Tá? Oxalá. Tá bom, Obrigado. se Deus quiser. Gente, tchau.